Eu nunca encontrava minha mãe em casa quando eu voltava da escola. Eu encontrei a minha mãe na calçada, chorando muito. Eu lembro de perguntar pra ela o que tinha acontecido. Ela falou que eles iam voltar pra me buscar. Tinha uma senhora que cuidava de mim e eu só consegui dizer pra minha mãe, falar pra essa senhora que eu amava ela. Mas em nenhum momento eu falei que eu amava minha mãe. Eles me buscaram na escola, falei com a assistente social, ela falou como era o abrigo, que os meus irmãos já estavam me esperando na casa. Eu saí de uma internação. Eu cheguei só com roupa do corpo, só. Me buscaram com polícia, tu acredita? Estamos te levando para um lugar que tu vai adorar. Meu sonho era ser jogadora de futebol, mas foi por pouco tempo, porque o acolhimento meio que interrompeu isso. Precisam entrar em consenso porque todos tiveram um primeiro dia diferente, né? A entrada e a saída são um soco. A entrada pra mim foi bem pior do que a saída. Eu não gostava muito de ter contato com as pessoas. Sabe a pessoa esquisita como se for o primeiro dia de aula? No primeiro dia de tudo, dormir, comer e mais outro. Aqui é seu quarto, aqui é o banheiro. Eu vou pegar algumas peças de roupa pra você. Eles te veem tomando banho, pra eu estar tomando banho direito. Foi uma coisa mega. Não sei do teu, minha experiência aqui. Não, sim, Minha não. experiência. Isso aí é estranho. Minha Tá tudo experiência. bem. E eles não explicavam que aquilo ali era um abrigo, que era uma instituição, que tu estava ali por questão de vulnerabilidade social. Não, tu só entrava lá e tu começava a ter uma rotina. E durante a rotina que tu ia entendendo. Aí eu ia conversando com um, com o outro, e perguntava, quantos anos tu tá aqui? Eu tô 10 anos, eu tô 5 anos. Aí eu ficava, meu Deus, é isso, tudo que eu vou ficar na vida, sabe? E era uma coisa... Falava 10 anos. Isso se chama casa de passagem. Vai ficar até os 18 anos aqui. Já se acostuma. Agora aqui eu só... Ainda mais que a tua idade não diz nem pra adoção. Não dê, não serve, já é grande já. Não é nem criança. Tem que entrar no nosso grupo, se quiser ficar aqui. Se tiver. O muro é grande. Olha, É grande. fica de olho na tua cidade. Vai ter que obedecer ordens. Lavar banheiro. É complicado. Depois vai ter que sair sozinha lá fora. Sem ninguém. Ai, eu acho uma bola. Concentração na respiração. Fala galera. Prazer, sou o Tony, falou aqui. Meu nome é Lauren, eu tenho 18 Moro anos, em Porto moro Alegre, no no bairro Nonoai. Maitá. Moro com a minha irmã. Tenho 19 Sou anos, da Vila Nova. Escola de contabilidade. Proteção Especial FPE, aqui do Rio Grande do Sul. Isso, tem a volta. Acho que é isso. Eu tô fazendo hoje em foco dia é enfermagem, ser que o meu nutricionista, sonho é salvar até lá vidas, onde né? eu nunca Viver tipo um Grey's Anatomy. Imagina ver um coração batendo. Mas é algo que eu quero seguir. O barulho que tem a respiração. Eu não conhecia ninguém. Mas mesmo assim eu nunca consegui É muito me mecânico. abrir, E eu só Nunca consegui. tinha que passar por, me expressar. por essas pessoas. Escutem com atenção os barulhos que tem desde pertinho até mais longe. Mesmo que expliquem no porquê tu tá ali, tu tá em pavor. E eu senti alívio porque eu tava com os meus irmãos, mas também sentia porque a minha mãe ainda tava lá onde ela tava. Os primeiros dias foram muito tensos porque nós éramos crianças de rua. A gente ia dormir de madrugada, ficava na rua até a hora que a gente queria. E no abrigo tem as regras, né?
ter um abrigo, igual tá falando agora, é tudo rotina. É rotineiro o negócio. Eles falam sempre que aqui é o começo, só que é o começo que eles querem criar, entendeu? Não é o começo que a gente... Não foi eu que escolhi iniciais. Tipo, tu vai acordar em tal horário, tu vai comer em tal horário, não pode comer fora do horário, tu tem que tomar banho em tal horário, tipo... É que eu entendo essa parte, porque muita gente, se não tiver uma organização, vira bagunça. Eu acho legal esse problema. É como trabalho. Se fosse. Não, Trabalho, eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso falar o que eu quero. a gente tá divertindo. Mas é que pessoas, elas não são trabalhos, entendeu? Não é uma terapia onde tu é um terapeuta que tá cuidando daquela pessoa. Aquilo ali é um trabalho. Quando tu fala da vida 24 horas de uma pessoa, ela não é só trabalho. Porque no final, Chamar alguém. na hora de assinar o contra-cheque lá, o trabalho tava feito, entendeu? Eu não posso ter isso como trabalho que eu tenho que resolver. Porque no trabalho a gente tem uma função e a gente tem uma entrega. Entendeu? E a entrega é o quê? É fazer com que ela tome banho exatamente às 7 horas da noite sem que ela se corte. Não, ele só vai querer que ela tome um banho. Se ela vai se cortar nesse meio do caminho, não faz diferença. O acolhimento trata a gente com medicação, então não sei até onde a gente está doente ou eles fazem a gente ficar doente. A maioria das pessoas são alienadas, né? Porque imagina, vocês pensam que vocês dão mais do que a metade da nossa vida ao trabalho? Eu catava latinha, papelão, garrafa. Simplesmente pra sobreviver? Pra mim comprar meu desodorante, pra mim ir na lan house com o meu dinheiro que eu conquistei. Ali com 8, 7 anos eu já fazia isso. Qual é o sentido das coisas, gente? Eu sempre busquei as minhas coisas. Não tem sentido. Junto comigo, não dos outros. Se for pra trabalhar, pra ajudar o próximo... Mas não, a gente trabalha pra se autoajudar porque impõe problemas que a gente precisa resolver. Gente, isso é cansativo. Cansativo. Não concordo em nada com o Estado social-democrata. Pra mim, ou é o socialismo, depois o comunismo, ou nada. Nada. É muito difícil acreditar Mas só se acabar comigo do que o capitalismo. que alguém pode gostar da gente. E pensar que eu só tenho 22 anos, né? E já tenho essa rotina mega frenética. Por isso que eu realmente, minha mãe de santo vive falando que eu sou preguiçoso. Sou preguiçoso mesmo. Por exemplo, eu tô muito cansado ultimamente, tipo, demais. Porque eu tô trabalhando demais. Acreditar que alguém vai saber lidar com os nossos problemas e com a nossa teimosia, né? Porque teimosia nada mais é que um pedido de olho pra mim. O que vai sobrar de mim? Tenho medo de amor. Mas eu me divirto quando eu tô dormindo. Mas daí logo sonho com um capitalista. E aí ele diz assim, volte ao trabalho. Mas com o passar do tempo, às vezes as coisas a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Pra passar primeiro para as dificuldades e depois para passar em algum momento bom. E a gente sempre tem que pensar positivo, porque a vida às vezes derruba a gente numa maneira que a gente fica cansado. E eu tô às vezes muito cansada. Se tu pensar positivo e pensar em acreditar em ti,
tudo vai, como é que eu posso dizer? Tudo vai em frente, né? Mas ainda assim a gente fica se perguntando como seria se não tivesse sido assim, sabe? Sonhar as nossas possibilidades, sabe? Pra além ali do que é de a vida não precisa ser. Houve aquele julgamento da sociedade por ter 21 e ainda não estar na faculdade. 3 namoros falidos, um relacionamento abusivo. E doía lembrar do que não foi vivido. 9 anos viveu num abrigo. Mãe, desculpa não te tirar do caminho do caixão. É que tu disse pra eu cuidar dos meus irmãos e eu tinha só 7. Quem me dera fosse 17 pra lutar com aquela maldita que valia 5. Aquela pedrinha que te levou à ruína, que fez eu ter pesadelos reais, lembra? Sim, eu sou capaz de cozinhar em latas de alumínio sob grades de um fogão, dividir meio quilo de polenta para 5 irmãos, ou quando tu me levou para assistir a tua destruição. Sim, eu tô falando de prostituição. Pra dormir não tinha colchão, a saída era jogar algumas roupas sujas no chão e eu pensava, que vida, hein? Eu tinha a mãe mais bonita, uma preta guerreira, mãe solteira, aquela que põe os filhos acima de tudo, mesmo sem ter tudo. E o que aconteceu? Nunca entendi. Tudo que eu queria era fugir. E aos 9, presa no sistema, chorava, apavorada, dilacerada. Aquela pedra de 5 me deixou sem nada. Um vazio amargurado, com o gosto do passado, e eu lembrava ela com aquela lata na goela. Nos seus olhos fissura, nos seus dedos queimaduras. Olhava, 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 e não era mais a minha mãe que me enxergava. Mãe, obrigada pela mulher que me tornei, pois foi sob o teu exemplo que não fraquejei. Hoje tenho minha família, minha filha, meus irmãos. Para um abrigo fomos enviados e tivemos que fazer do passado um novo motivo para continuar. E sei que sou a revolução de uma história que não se encaixa no padrão, pois aprendi que estrelas não brilham só na escuridão. E eu sei que a vida pesa, e eu sei que dói, mas não desacredito. Todo mundo merece amor. Vamos ficar com os pezinhos aqui. Ela é uma estratégia também, né? De conseguir passar pela situação. De falar coisas tão pesadas pra nós, parece que até pra não deixar todo mundo tenso, né? Tipo, gente, agora também. Lógico, né? Já passou. Eu dependia das tias pra andar de ônibus. No caso, elas que me ensinaram a trabalhar, a estudar. E aí, elas eram o único suporte que eu tinha pra viver. Às vezes eu penso e às vezes eu falo com elas e falo, eu queria ter voltado, entendeu? Eu não gosto. Não que eu não gosto de viver a minha vida aqui, sabe? Mas lá tinha conversas como se fosse uma família de verdade, carinho, comida na mesa. Acordar e ver o rosto dela me dando bom dia, me dando abraço, vendo os bebezinhos que estavam lá, e aquilo eu nunca tive, entendeu? E eu saí de lá. E foi a pior coisa do mundo, porque eu precisava delas, entendeu? Elas me faziam bem, elas me faziam acreditar em mim, me faziam querer viver, querer poder estudar sem ninguém pedir. E quando eu saí, foi tipo, tudo por ti, entendeu? E nesse dia eu fiquei tão nervosa que às vezes eu queria ter uma crise de ansiedade, querer tipo segurar elas e não soltar mais, entendeu? Foi horrível, porque como se eu tivesse saído da minha própria família, entendeu? Elas foram as únicas pessoas que acreditaram em mim, entendeu? E ainda eu falo pra elas, cara, vocês me deixaram. É que na instituição é assim, quando completa 18, infelizmente não tem como ficar.
máquina. Esse corpo que faz o sistema, relógio, ferramenta, máquina. Esse corpo que faz máquina. Linha de produção, grande máquina, depende de nós para funcionar. Ah, não, lá eles... Pesou, né? Vai te acalmar um pouquinho. Tá, eu não sabia disso. Tá, então vamos fazer essa cena. Então essa imagem que vocês acabaram de assistir aí é uma imagem muito comum nos abrigos de hoje em Porto Alegre, né? Eu presenciei já com um amigo meu, eu ajudei na contenção, porque só os educadores não conseguem, porque muitas vezes são constituídas por mulheres e geralmente os adolescentes, as crianças, são muito revoltadas nos abrigos por conta do seu passado, né? Essa contenção ela pode começar por vários motivos, tanto uma rejeição de um castigo, tanto uma desavença entre os educandos ali no espaço ali. Se tu chegar e perguntar para o educador, tu gosta de fazer contenção, ele vai te falar não. Isso é uma coisa horrível que estraga o dia do educador. É desagradável para todas as partes, tanto para o educador, quanto para o educando que está sendo contido e quanto para os outros educandos que estão ali na volta, né? Presenciando aquela cena de horror, para que não haja algo pior. E é isso. Fechou? A gente entender o que a gente é hoje. Se a gente não entender que eu sou uma pessoa de 18 anos que saiu do abrigo, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer minha rotina, a gente nunca vai se desprender de traumas vividos. Entender que tem coisas que não são nossa culpa, elas só aconteceram quando tinha que acontecer. Eu queria mudar a nossa vida, mas eu não tinha força. Eu era uma criança. Aí existe a maldade do mundo, entendeu? A pessoa usar isso contra ti, de tipo, é uma criança indefesa, machuca, porque acaba sendo um gatilho que tu não consegue seguir o próximo passo. E aí a gente vai fazer o quê? Vai construir novos traumas. Ah, isso aí é a rotina do... Fui contida várias vezes. Não era porque eu era tentada. Era porque eu sofria muito e eu precisava descontar essa raiva e essa tristeza. Era um pátio enorme, era muito bonito, por sinal. E tinha portas de vidro. Eu quebrei todos os vidros, querendo me machucar. Uma tia apareceu. Ela tem um rosto muito lindo, mas aí nesse dia eu machuquei muito ela. E ela teve que me segurar forte. Eles prendiam minhas pernas, colocaram meu pescoço no chão. Claro, não a forma de me machucar. Eu demorava umas 2 ou 3 horas para me acalmar. Me prendiam no quarto, não me trancavam. Eu grito, que às vezes eu fico sem voz, só que mesmo assim eu continuo gritando. Eu ficava gritando, e aí minha visão fica preta e eu enxergo coisas. As outras foram mais severas, que aí foram os tios que me contaram, então eles têm mais força. Porque eu não gostava que encostasse em mim, eu tenho muito medo disso. A contenção, pra mim, é uma forma de proteção. Além de ser um trabalho que eles fazem, eu que quis me soltar e me machuquei. Me deixei roxa, né, por ter batido neles e batido em mim. A gente busca tanto a liberdade, mas quando a gente tem a liberdade é assustador, né? É assustador. Acho que liberdade é sem identidade. Dentro do abrigo tudo é visto. Eu nunca fui contida,
Eu nunca vi a contenção como algo que fosse para proteger. Eu não concordo com nada que a Fundação faz como proteção, porque não vejo isso como proteção, vejo isso como abuso de autoridade, abuso de poder. Me faz ir para outro lugar, assim, pensar em contenção e proteção e acolhimento e escuta e fala, porque essas coisas não existem, né? A gente pode até dar a nossa voz, mas acredito que a gente vai buscando formas de defesa. Eu brigava muito no abrigo para proteger os meus irmãos, para me proteger. Sempre fui lida como uma menina muito agressiva. Parecia que tudo que estava escrito no livro de ocorrência era só aquilo. E às vezes os monitores inventavam coisas que faziam com que a gente, entre os acolhidos, brigassem, sentiam um certo prazer em estar fazendo aquilo. E pode ser coisa da minha cabeça, mas era como eu me sentia, como eu via. Se já é muito difícil estar lá e ter que aturar castigos que a gente não passaria se a gente estivesse em casa, é que eu via as crianças gritar horas amarradas. Eu não apanharia de panela de pressão. Algumas crianças tomavam remédio para acalmar depois das brigas ou de surtos. Acho que todos nós temos visões diferentes, mas eu sinto que no fundo a gente só quer crescer sem os rótulos que eles nos dão, de ser muito difícil, de ser uma criança problemática, um adolescente raivoso. E não, a gente só quer ser escutado, a gente quer ser olhado. Eu sinto que todo mundo tem muitas feridas e o abrigo não trata isso, sabe? Vai suprindo com um brinquedo que eles te dão ou com uma roupa que chegou da doação. Mas esquecem de perguntar se as coisas estão bem, como foi na escola. E eu tinha só 10 anos, então eu ficava me perguntando o que o abrigo te dá de bom, sabe? Sobre as possibilidades de vida, porque parece que a gente é sempre reduzido a coisas muito baixas. Simplesmente por ser crias de situações de vulnerabilidade, e daí parece que a gente não tem perspectiva de vida. Faz a gente não se ver como pessoa real, assim. Pessoa. Que vive, tem família, sei lá. E é isso. Pesado. Eu encontrei minha mãe na calçada, chorando muito. Aqui comigo, amor, quero saber o que será da gente depois que eu provocar um fogo bom no escuro do teu quarto. E o medo é de me apegar a ti depois que eu sentir o teu corpo, a solidão que já morou em mim. Desculpa.